Bom dia, alunos e alunas do CAUNI. Vamos começar agora uma nova sequência didática e, a partir deste momento, nós só vamos falar de história do Brasil. Então, nós vamos retornar ao século XVIII, vamos falar dos movimentos emancipacionistas, ou seja, aqueles que conduziram a nossa independência, vamos falar da vinda da família real portuguesa para o Brasil, vamos falar do Primeiro e do Segundo Império. São assuntos que são cobrados nos exames, são cobrados no PAS e tem aparecido cada vez mais no Enem questões sobre Segundo Império, principalmente sobre o Brasil no século XIX. Então, não são assuntos que raramente aparecem, são assuntos que têm aparecido cada vez mais, principalmente nos últimos anos. Então, pode ser que não aconteça isso no Enem que vocês fizerem, porque normalmente o conteúdo que deve ser enfatizado no Enem é o conteúdo do terceiro ano, que deve corresponder a pelo menos 60% de tudo. Porém, nos últimos anos tem acontecido um pouquinho diferente. Então vamos lá, é um assunto importante. Agora a nossa aula. Ano passado, quando vocês estavam no primeiro ano, vocês falaram dos movimentos nativistas. Os movimentos que a gente chama de nativistas, então, a revolta dos Beckman, por exemplo, são movimentos ligados a insatisfações, insatisfações de ordem política, de ordem econômica, mas que não tinham como ponto de partida um sentimento de alteridade. Então vamos pensar, o que é alteridade? É você se sentir diferente. Diferente de, diferente de um referencial. Então, por exemplo, quando você tem a revolta dos Beckman, eram portugueses no Maranhão que se sentiam insatisfeitos com o tratamento que a metrópole lhes estava dando. Então, eles se sentiam como portugueses de segunda classe. Quando a gente fala de movimentos emancipacionistas, a gente já está falando de um colono que não se vê como português. Ele não é ainda um brasileiro, porque o Brasil não existe, mas ele já sabe que ele não é português, que ele é outra coisa. Então, a gente tem que separar um do outro. Então, emancipação quer dizer independência, tá? Uma ruptura. E é disso que a gente está falando aqui. Quando a gente fala desses movimentos emancipacionistas, eu listei os que a gente vai tratar na aula ali embaixo: Conjuração Mineira, Conjuração Carioca, Conjuração Baiana, Conspiração dos Suassuna, Revolução Pernambucana. São esses os movimentos dos quais nós falaremos. Esses movimentos, eles foram diretamente inspirados pelas ideias iluministas. Então a gente tem que lembrar dos nossos amigos iluministas, Rousseau, Montesquieu, que vão, por exemplo, e mais atrás do Locke, porque Locke chega através deles, que vão defender que um governo deve existir para garantir os direitos naturais, que um governo ele deve ser, no caso de Rousseau, a expressão da vontade do povo, da vontade dos cidadãos. Se a gente vai a Locke, vai a Rousseau, eles defendem que se o governo é injusto, se o governo não cumpre as leis, ele pode ser questionado e ele pode ser derrubado, ok? Então são questões que a gente não pode perder de vista. Influenciaram também os movimentos emancipacionistas. E aí, prestem atenção às datas, não é que você vai decorar a data, é para não fazer bobagem. A Revolução Americana, ela inspirou todos os movimentos emancipacionistas brasileiros, porque ela veio antes. Mas inspirou mais quais movimentos? Conjuração Mineira e a Revolução Pernambucana. Se a gente vai além, Revolução Francesa. A Revolução Francesa influenciou a Conjuração Mineira? Não, porque ela veio depois da Conjuração Mineira. Professora, está no mesmo ano. Está no mesmo ano, mas quando a Conjuração Mineira foi desbaratada, não tinha acontecido ainda a Revolução Francesa. E demoraria pelo menos algumas semanas para as ideias de Revolução Francesa chegarem ao Brasil. Mas a Revolução Francesa ela influenciou diretamente, por exemplo, Conjuração Baiana, Conspiração dos Suassuna, Revolução Pernambucana, e se existiu de fato, a gente discute isso daqui a pouco,
A Conjuração Carioca. A Revolução Haitiana também influencia os movimentos no Brasil? Sim, mas influencia somente um deles, que é a Conjuração Baiana. E a gente vai saber por quê, ok? Então vamos lá. Algo que influencia também os movimentos no Brasil é a mudança na política portuguesa. Então, também no ano passado, vocês estudaram o Marquês de Pombal. E este ano, nós falamos do Marquês de Pombal quando falamos dos déspotas esclarecidos. Falamos na BNCC, tá? Não foi falado no itinerário. Acredito eu. Estou esquecendo coisas? Espero que não. Mas muito bem. O Marquês de Pombal, ele promoveu uma série de reformas, tanto em Portugal quanto nas suas colônias, e o Brasil era a mais importante dessas colônias, com o intuito de modernizar a economia dessas colônias, permitindo, né, algumas mudanças na forma como o Estado era organizado, como as colônias eram organizadas, como se faziam as trocas econômicas, possibilitando, fazendo vista grossa para o desenvolvimento de manufaturas na colônia, etc. Porém, quando o Marquês de Pombal, quando morre o rei, né, o Marquês de Pombal é só o ministro, nós vamos ter a chamada viradeira. Por quê? A nova rainha, Dona Maria I, ela vai ter outra percepção de política e vai reverter boa parte das reformas de Pombal que ainda estavam em andamento. Então, vai reforçar o poder da Igreja Católica, vai voltar a permitir uma dependência cada vez maior em relação à Inglaterra e seus produtos, vai expulsar da Universidade de Coimbra alunos e professores que estivessem envolvidos com as ideias iluministas, então acusados de heresia, enciclopedismo e outros crimes que eram crimes ligados ao pensamento. Havia universidade na colônia? Não, não havia escolas superiores na colônia. Portugal não permitiu isso, tá? Os primeiros cursos universitários vão ter que esperar o século XIX. E Dona Maria I vai baixar um alvará, que leva seu nome, em 1785, que impacta diretamente o Brasil, ok? E eu trouxe alguns trechos aqui do alvará. Então, ele fala assim: do grande número de fábricas e manufaturas que de alguns anos por esta parte se tem difundido em diferentes capitanias do Brasil. Gente, algo importante. Se você está proibindo uma coisa, você não está proibindo algo que não existe. Você está proibindo alguma coisa que existe. A proibição não cria a coisa, ela tenta reprimir a coisa. E se essa proibição ela é repetida muitas vezes, é porque não estava surtindo efeito a proibição. Então, havia manufaturas na colônia, mesmo sendo proibido. E continua o texto. E determina que todas as fábricas, manufaturas ou tiares de galões de tecidos, excetuando-se tão somente aqueles ditos teares ou manufaturas em que se tecem ou manufaturam fazendas grossas de algodão que servem para o uso e vestuário de negros, para enfardar, para empacotar, todas as mais sejam extintas e abolidas por qualquer parte em que se acharem em meus domínios do Brasil. Então, o único tecido que pode ser fabricado na colônia é tecido grosseiro, é tecido para vestir escravizados, é tecido para empacotar, fazer sacas de cereais ou o que quer que seja. Então, a proibição ela só mostra que em vários lugares da colônia, se vocês lerem o texto, se fala de mais coisa, em vários lugares da colônia Brasil, em várias das capitanias, você vai ter produção de manufaturas. E se você produz aqui, quer dizer que você não compra de Portugal, que na verdade normalmente não era Portugal, era Inglaterra, ok? Vamos à Conjuração Mineira. A data da Conjuração Mineira é 1789. Nós vamos ter, como pano de fundo as mudanças na política portuguesa e também a queda da produção aurífera. Então, vocês estudaram mineração ano passado. Nós temos uma queda da produção, as minas elas se esgotam, ouro não é algo que seja renovável. A produção está em declínio, mas Portugal continua exigindo as 100 arrobas de ouro por ano. Então, 1.500 quilos de ouro. Os colonos não estão conseguindo produzir isso. A culpa é do contrabando.
a culpa é da sonegação de impostos, que de fato existia, mas não era o grande motivo. Você não tinha como continuar mandando a mesma quantidade de ouro, porque as jazidas estavam se esgotando. E aí vai ser decretada a derrama, que é uma data pré-determinada em que os soldados eles iriam nas casas dos homens bons, então aqueles que tinham posses, aqueles que tinham minas e faiscações, e vão exigir o que faltava para fechar essa dívida. Então, bens e o que quer que seja. Podiam ser escravos, podiam ser joias de família, mobiliário, então tudo poderia ser confiscado. Por conta dessa pressão da metrópole, nós vamos ter um grupo tramando um levante, que é a chamada conjuração ou Inconfidência Mineira. E aí cabe discutir o seguinte: conjuração é uma associação de pessoas que secreta ou clandestinamente conspiram contra um governo. Significado 1. Significado 2. Associação de pessoas que firmam um acordo, geralmente através de um juramento, buscando um objetivo comum. Então tem um peso. O primeiro sentido tem um peso pejorativo, mas o segundo não tem tanto. Inconfidente, que revela os segredos confiados, especialmente do Estado, que não é digno de confiança, que age desleal e traiçoeiramente. Desleal. Os dois sentidos são negativos. Quando a gente lê sobre esses movimentos emancipacionistas, o que a gente percebe é que o uso de conjuração, o uso de inconfidência, de uma certa forma, é o reconhecimento que o discurso da metrópole venceu. Por quê? Porque aqueles homens e algumas mulheres que se insurgiram contra o governo metropolitano, eles vão receber a alcunha de traidores e vão carregar isso com eles. Ok? Então, ficou estabelecido que o dia da derrama seria o dia do levante. O grupo que tramava, esses homens, em sua maioria, eram membros da elite mineradora. Havia militares de média e de alta patente, o Tiradentes era um militar de média patente. Havia intelectuais, e aí vocês estudaram em literatura ano passado, o Cláudio Manuel da Costa e o Tomás Antônio Gonzaga, então dois dos mais importantes poetas brasileiros do século XVIII, e havia funcionários públicos. Dentre eles, o mais famoso de todos os inconfidentes é o Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Ele era, dentre os inconfidentes, aquele que era menos rico, mas ele não era um homem pobre, que fique claro isso. E ele também é o sujeito que tinha menos conexões políticas. Então, ele não era de uma boa família, né? Ele tinha sido meio que um homem que tinha se feito pelo seu próprio esforço. Então, ele era militar, mas ele era tropeiro, então ele levava e trazia mercadorias do porto, do Rio de Janeiro, para as Minas e para outros lugares. Ele tentou mineirar, ele tinha fazendas, ele era Tiradentes e era um Tiradentes certificado. Então, não eram os médicos que extraíam dentes e você não tinha escolas de formação específica para dentistas, mas você tinha uma qualificação que alguém poderia ter, normalmente um barbeiro, para extrair dentes. E o Tiradentes, ele tinha essa qualificação, ele tinha esse certificado, e ele também tinha um outro, dentro desse certificado, ele ainda tinha uma outra qualificação. Ele não somente arrancava dentes, ele fazia próteses, de ossos de animais e de outros materiais que eram usados na época, para utilização em substituição ao dente arrancado. Bem, os conjurados, eles queriam criar uma república, e a sede dessa república seria São João del Rei, onde você teria o parlamento, onde você teria também uma universidade. Os mineiros, eles não estavam projetando a independência do Brasil. Eles projetavam a independência das Minas Gerais. Eles projetavam, no máximo, estender essa república aos sertões de Goiás, que faziam fronteira com Minas, a São Paulo, Rio de Janeiro, porque algo que é muito importante da gente ter em mente é que só quem tem noção de toda a colônia, de onde ela começa e onde ela termina, e nesse momento nós temos dois estados, no que hoje é o Brasil,
tem aquele que do Grão-Pará, que é o norte, e tem o Brasil, né, que vai pegar o restante. Só quem tem visão do conjunto é Portugal. Os colonos eles têm visão limitada, só de parte desse todo, ok? Não havia consenso entre os inconfidentes de abolir a escravidão. A bandeira da abolição não era uma das bandeiras deles. Era algo para se pensar no futuro. Tá? Eles vão pensar numa bandeira, e aí bandeira, né? Essa bandeira, não bandeiras de objetivos, etc. E que ela teria como lema libertas que será tamen. Então, liberdade, ainda que tardia. Era com um triângulo verde, a bandeira de mineira hoje tem um triângulo vermelho. Então, o movimento ele vai ser denunciado pelo Joaquim Silvério dos Reis, que tinha muitas dívidas, e aí ele vai até o Visconde de Barbacena, que era o governador. Em troca do perdão das dívidas, ele revela que há uma conjuração, denuncia todo mundo. A derrama é suspensa e o governador vai instaurar uma devassa, que é uma apuração minuciosa de um ato criminoso qualquer. Então, você vai chamar testemunhas, você vai investigar, vai fazer uma série de coisas. E os conjurados eles vão ser acusados de um crime muito sério, que é o crime de lesa majestade, de traição ao rei, ou à rainha, no caso. Inconfidência. Daí o nome, tá? De traição. Todos os inconfidentes vão ser presos. O Cláudio Manuel da Costa ele vai morrer na prisão. Então, a versão oficial é que ele cometeu suicídio, mas muitos acreditam que ele foi assassinado na prisão. Os inconfidentes eles vão ter seus bens confiscados, e aí tem esse link que está ali para um artigo que vai explicar que muitos deles vão garantir a permanência dos seus bens usando de estratagemas, não eles, né, mas suas famílias, para não ficarem na miséria. E os líderes do movimento vão ser mandados para o Rio de Janeiro. E aí nós temos a figura do Tiradentes. Né? O Tiradentes ele vai ser o único condenado à morte, porque todos os outros serão perdoados. Por que o Tiradentes ele era tão perigoso? Ele era um sujeito, né, que vai ganhar destaque nesse movimento. Primeiro, ele não vai negar que participou, ele não vai protestar inocência. Talvez porque ele fosse uma figura conhecida, ele circulava, ele era um tropeiro. Né? Então ele é o sujeito que não era muito culto, que não era o mais rico, mas ele é aquele que mais vai falar das ideias da revolução que estava em andamento, né, dessa Inconfidência Mineira. Então, onde ele estivesse, ele falava. Então, havia muita gente testemunhando que ele era parte desse grupo e que ele planejava essa insurgência. Então, a sentença vai vir em 18 de abril de 1792. Nós vamos ter 12 inconfidentes condenados à morte, 11 deles vão ser perdoados, porém, alguns deles vão ser mandados para o degredo em colônias que não são colônias de Portugal. Então, era simplesmente para o barco e deixa o sujeito numa colônia holandesa, deixa o sujeito numa colônia inglesa. O que poderia significar para esse sujeito, né, para essa pessoa, a morte. Né? E era nas costas da África. Então, alguns são mandados para Moçambique, que é uma colônia portuguesa, mas outros não são, não. Tá? Então, mesmo que não fossem condenados à morte, era quase como se fosse. Já os religiosos eles vão ser presos em conventos em Portugal. O Tiradentes ele vai ser executado em 21 de abril de 1792, vai ter o corpo esquartejado e os pedaços vão ser espalhados pelo Caminho Novo, que era a estrada que ligava o Rio de Janeiro até a região das Minas, e a cabeça vai ficar exposta em Vila Rica, mas ela vai ser roubada e não vai ser recuperada. A casa onde o Tiradentes morava, ela vai ser demolida e o chão vai ser salgado, né? Era a marca da infâmia, para que nada mais pudesse nascer ali. Então, bem, é uma execução para servir de exemplo, ela vai ficar na memória popular, mas o Tiradentes não era um herói durante o Império. Né? Ele era um revoltoso, ele era uma memória tênue desse movimento lá atrás de Conjuração Baiana. Tá? Lembrem que o Brasil não vai se tornar independente como república, mas como uma monarquia. Quando a gente chega na proclamação da República, em 1889, nós temos um país que agora não é mais monarquia e que é carente de heróis. E
Primeiro você vai tentar investir em imagens simbólicas, a liberdade, a república, mas isso não vai surtir efeito junto ao povo. E aí nós vamos ter a reconstrução da imagem do Tiradentes. Então, por exemplo, esse quadro é de 1893. Quando eu vi a primeira vez esse quadro num livro do meu 6º ano, né, da minha 5ª série, eu até tive pesadelos com ele. É um quadro bem marcante. E a imagem do Tiradentes, ela vai ser reconfigurada para que ela se parecesse com a iconografia, com a imagem de Jesus Cristo. Então, normalmente, o sujeito que era condenado à morte tinha a cabeça raspada, a barba raspada. Era uma outra forma de humilhação. Não teria longas barbas e longos cabelos, mas o Tiradentes, que agora passa a ser, né, com uma imagem do Cristo, ele vai ter. E o feriado, né, de Tiradentes só vem em 1965, ok? Então vai ter que esperar ainda quase um século para que vire um feriado nacional, mas Tiradentes vai ser promovido herói da pátria. Nós temos mulheres participando da Inconfidência, mas somente uma, ela é uma ativa participadora, que é a Hipólita Jacinta Teixeira de Mello. Ela era uma mulher rica, ela era uma mulher culta, ela era casada com um dos Inconfidentes, que era um coronel, e ela é que vai escrever o bilhete para o marido identificando o traidor. E depois ela vai lutar na justiça para reaver os bens que tinham sido tirados da família. Então, a figura marcante, mas outras mulheres que aparecem associadas aos Inconfidentes é a Bárbara Eliodora, que era esposa de um deles, e a Marília de Dirceu, né, que é a Maria Doroteia Joaquina de Seixas Brandão. Todo mundo estudou Marília de Dirceu. Tem o link ali para que vocês cliquem e possam ver a Lira Marília de Dirceu do Tomás Antônio Gonzaga, ok? Pessoal, Conjuração Carioca, um movimento que provavelmente não aconteceu, mas isso não quer dizer que as pessoas não tenham sido presas por causa disso. 1794. Os jacobinos estavam no poder, mas às vésperas de serem derrubados. Já tinham matado o rei e a rainha. Isso causou terror em todas as cortes europeias. Matar um rei significa que qualquer rei pode ser morto. Eles vão se inspirar nas ideias iluministas e na Revolução Francesa. E se reuniam em um clube do livro, a Sociedade Literária do Rio de Janeiro, que tinha sido criada em 1686 pelo governador da cidade. Então, ali, professores, altos funcionários públicos, civis e militares se reuniam para discutir ideias vindas da Europa, livros que eles recebiam, vindos, né, chegados no porto. E aí alguém vai denunciar esses homens, dizendo que eles estão falando de independência, atacando a coroa portuguesa e atacando a igreja. Bem, você vai ter uma onda de prisões e esses homens eles vão passar ou 2 anos na prisão ou 2 anos sendo investigados pelos crimes que eles supostamente teriam cometido. Depois de 2 anos, o governador da época, o vice-rei Conde de Resende, vai anistiar todo mundo e vai declarar que eles estão livres por falta de provas. Então, por isso alguns dizem, olha, não existiu conjuração carioca, o que existia era uma histeria em relação à Revolução Francesa, ok? Conjuração baiana. Esta existiu de fato, e ela é bem diferente da conjuração mineira, tá? Motivações, havia uma grande satisfação em relação ao governador e aos altos preços dos gêneros alimentícios, tá? Ter a barriga cheia e poder se alimentar é muito importante para manter um povo tranquilo e cordial. Se inspirava na Revolução Americana, na Revolução Francesa e na Revolução Haitiana. E ela vai ser, né, meio que planejada pela elite intelectual que se reunia para discutir ideias europeias, ideias que vinham dos Estados Unidos, notícias chegavam do Haiti na loja maçônica Cavaleiros da Luz. O que é a maçonaria? Maçom é pedreiro em francês. E vocês lembram das corporações de ofício, tá? Se não lembram, vocês vão procurar lá no material do 1º ano ou no material que a gente fez sobre Revolução Industrial, porque nos meus slides tem. Então, essas associações de profissionais, muitas vezes tinham juramentos de segredo, etc, etc, etc. Bem, mas a história, né, os historiadores, eles consideram que a maçonaria moderna
com os traços que ela tem mais ou menos até hoje, ela nasce no século XVIII, no Reino Unido e na França. A maçonaria mais difundida no Brasil era a franco-maçonaria, né? Então, a maçonaria de raiz, de matriz francesa. Para você ser maçom, você precisava de duas características: ser homem e ser livre. Você não precisava ser rico. Então, havia homens que não eram ricos efetivamente, mas que eram membros da maçonaria. E algo importante, a maçonaria, tanto no século XVIII quanto no século XIX, ela vai levar adiante bandeiras que são bandeiras liberais, bandeiras progressistas. Então, os maçons vão defender as ideias iluministas, eles vão defender o liberalismo político e econômico, eles vão atacar a Igreja Católica, porque ela vai ser vista como um elemento de atraso. E, no caso da América, muitas das nossas independências, se não foram feitas a partir de lojas maçônicas, inclusive a independência do Brasil, elas foram discutidas nessas lojas, tá? Bem, além desses intelectuais que discutiam ideias na loja dos Cavaleiros da Luz, as ideias circulavam pela cidade de Salvador, de boca em boca, chegando com os marinheiros que vinham de fora, nas bancas que vendiam, né, dos barbeiros, etc., que vendiam roupas, que vendiam comidas, as ideias circulavam. E, exatamente por conta disso, uma parte grande daqueles que participaram da Conjuração Baiana eram homens pobres, negros ou mulatos. E alguns deles tinham como profissão ser alfaiate. Daí o outro nome muito conhecido da Conjuração Baiana, Conjuração dos Alfaiates. Mas em concursos mais recentes tem aparecido outros dois nomes desse movimento. Revolta dos Búzios, e aí quando você bota revolta, você tira um pouco do peso de traição, ou revolta das Argolinhas. Búzio é essa conchinha aí. E ela está associada a uma série de rituais e tradições do continente africano ou das populações que vieram escravizadas para o Brasil. Então, uma das formas dos sujeitos que participaram da Conjuração Baiana reconhecerem uns aos outros era usar uma pulseira com búzios. Então, se você visse alguém com essa pulseira, você já sabia que era um dos membros do grupo, era um que estava participando do movimento. O que os conjurados baianos queriam? Eles queriam república, abolição da escravidão. Então, você tem muitos homens negros e mulatos e pardos, né, participando do movimento. A abolição da escravidão é prioridade. Era na Conjuração Mineira? Vai ser em outros movimentos emancipacionistas? Não, tá? Diminuição dos impostos, que é algo que incomoda principalmente os mais pobres. Abertura dos portos, veja aí as bandeiras liberais contra o mercantilismo e esse controle do comércio. Fim do preconceito racial, então uma outra bandeira associada aos negros e mulatos que participavam do movimento. Salários mais justos, que é uma demanda, por exemplo, que não era um problema para os conjurados mineiros, a maioria deles eram donos de escravos, eram donos de terras, eles não recebiam salário, tá? E quando recebiam, caso dos militares, dos funcionários públicos, eles tinham outras rendas. Aqui não. É o alfaiate, é o sujeito, é o soldado, é o sujeito que vive do seu salário. Algo importante, está lá no manifesto, que as portas dos conventos fossem abertas e quem desejasse ir embora pudesse ir. O que é isso, professora? Porque era muito comum que as famílias dedicassem filhos e filhas à vida religiosa. Então, você não escolhia ser frade ou ser padre, sua família escolhia por você. Você não escolhia ser freira, sua família escolhia por você. E muitas vezes era um fator de grande distinção social ter um religioso na família. Então, abrir as portas do convento e dar a liberdade àqueles que quisessem ir embora. Quem quisesse ficar, ficava. E a expansão do movimento para o resto da colônia. Então, ainda que os baianos não tivessem uma noção precisa de onde começava e terminava o Brasil, eles tinham uma visão global bem melhor, bem mais ampla do que os mineiros. Então, a intenção era sublevar, era levar a revolta a toda a colônia. A bandeira da Conjuração Baiana, uma bandeira tricolor, não é à toa, lembrem da bandeira da Revolução Francesa. Bem, os ideais do movimento eles foram divulgados em panfletos que tinham autoria
de dois indivíduos, o Luiz Gonzaga das Virgens, que era um soldado mulato, e o Cipriano Barata, que era médico, filósofo, político, etc. Estava previsto para estourar 12 de agosto o movimento. Eu estou gravando essa aula no dia 12 de agosto. Coincidência, não lembrava disso, tá? E a cidade amanheceu com panfletos colados em portas, né, de conventos, de igrejas, né, de lugares importantes da cidade. E lá se lia: animai-vos, povo baiense, que está para chegar o tempo feliz da nossa liberdade, o tempo em que todos seremos irmãos, o tempo em que todos seremos iguais. Vejam aí as ideias da Revolução Francesa presentes nesse curto manifesto, ok? Nós vamos ter denúncias, traições, repressão, e 49 pessoas foram detidas, homens foram detidos. Né? A maioria vai negar que participou, a maioria vai dizer que é inocente, e aí nós temos condenações. Né? Alguns foram condenados à morte, outros, né, sofreram suplício, algum castigo público, e foram mandados para o degredo perpétuo ou temporário, ou seja, para alguma colônia portuguesa, Moçambique, Angola, o que quer que seja, que não fosse o Brasil. Os escravos que participaram do movimento receberam 500 chibatadas, e os donos eles foram obrigados a vender esses escravos para fora da Bahia. Por que para fora da Bahia? Porque isso romperia as conexões que eles tinham com outros sujeitos que poderiam ter participado do movimento, mas não foram pegos. E nós vamos ter os condenados à morte, que vão ser executados no dia 8 de novembro de 1799. Todos eram negros ou mulatos, 3 alfaiates, 2 soldados. E um que escapou, né, que foi condenado, mas não estava lá, né, o extra, que na verdade é o 6º condenado, eu vou corrigir aqui o slide, ele fugiu e não foi localizado, tá? Então, diferentemente da conjuração mineira, a conjuração baiana ela tinha um caráter popular, mestiço, e vai defender profundas mudanças na estrutura social da colônia. Os outros movimentos não defendem mudanças profundas na estrutura da sociedade. Querem a independência, querem as ideias liberais, mas mexer na escravidão, não. Mexer nas desigualdades sociais, não. Então a conjuração baiana se destaca por causa disso. Aqui é uma foto da igreja, onde os sujeitos eles foram executados, não na frente da igreja. E o Cipriano Barata, né, que vai ser o revolucionário de todas as revoluções. Porque ele vai participar, né, de toda sorte de movimento que aparecesse, ele estava dentro. Então, ele vai ser preso na Conjuração Baiana, vai ser condenado, vai ser mandado para o Rio de Janeiro e vai ser libertado em 1800. Salvou-se. Depois ele participa da Revolução Pernambucana e vai salvar. Depois ele participa da Confederação do Equador. E antes disso, né, antes da Confederação do Equador, ele foi deputado pela Bahia nas Cortes de Lisboa, ou seja, lá em Portugal, quando tem a Revolução do Porto. Tá? E vai ser preso, claro, depois da Confederação do Equador, por ordem de Dom Pedro I, mas vai ser solto em 1830. Então, ele era um revolucionário, ele vai estar metido em todos os movimentos republicanos, veja, republicanos, a palavra importante aí, que vão explodir na colônia. E a última, né, para a gente deixar a Revolução Pernambucana para a próxima aula, o último movimento que nós tivemos aí, né, antes do grande movimento, que é a Revolução Pernambucana, é a Conspiração dos Suassuna. Vai acontecer em 1801, vai acontecer em Pernambuco e vai ter como 2 sedes, olha que curioso, a loja maçônica Areópago de També e o Seminário de Olinda. Aí alguém vai perguntar, mas poxa, a maçonaria não tinha grandes críticas à Igreja Católica? Tinha, mas muitos dos que eram membros da Igreja Católica no Brasil, dessa elite, eram maçons. E isso vai dar grande problema no governo de Dom Pedro II, mas eu não vou antecipar essa discussão agora. E uma coisa importante, veja, não havia escolas superiores no Brasil. Então, quem podia estudar mais acabava tendo que ir para onde? Para os seminários que formavam padres. Você podia até não virar padre, mas você estava estudando lá. Então, o Seminário de Olinda ser um dos centros desse movimento não é de se espantar. Influenciados, claro, pelo Iluminismo, pela Revolução Francesa e por Napoleão. Eles queriam, inclusive, pedir apoio de Napoleão Bonaparte à república que ia surgir no Pernambuco.
Em 1801, eles foram denunciados, nós vamos ter uma devassa, e aí vai ficar que nem o caso lá do Rio de Janeiro. Tá? Não tem provas suficientes contra os sujeitos que participavam, mas nós vamos ter o fechamento da loja, né, do Areópago de Itambé, mas ele vai abrir com outro nome depois, como Academia dos Suassuna, daí conspiração dos Suassuna. Vários participantes da conspiração dos Suassuna, que eram bem novos, né? Alguns eram estudantes nessa época, vão participar da Revolução Pernambucana. Então, a nossa aula termina aqui. Nós falamos já da maioria dos movimentos emancipacionistas, vamos falar do mais importante deles na aula que vem. Tchau, tchau para vocês.